Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Francisco de Assis Júnior, eu sou cirurgião dentista e hoje eu vim trazer para vocês uma atualização sobre o tema Síndrome da Ardência Bucal, ou muita gente conhece também como boca ardente ou Síndrome da Língua Ardente. A Síndrome da Ardência Bucal é uma patologia, provavelmente neurológica, em que o paciente sente uma ardência inexplicável na língua, como se tivesse comido pimenta, como se tivesse queimado a língua, e não sabe por que aquilo aconteceu. O paciente se olha, não percebe a língua queimada, não percebe sinais de inflamação na língua, não percebe aftas, mas a língua está ardendo, está pegando fogo, e ele não sabe por que aconteceu. Então ele busca a ajuda de diversos profissionais, gastro, otorrino, dentista clínico, até que chega no dentista especialista em estomatologia, e o dentista identifica que pode ser uma provável síndrome da ardência bucal. Existem critérios, gente, para diagnosticar a síndrome da ardência bucal. Existem critérios que a gente primeiro descarta outras possibilidades, depois identifica que essa ardência persiste por um tempo, até que você possa trabalhar com essa hipótese de síndrome da ardência bucal, tá certo? Hoje eu vou trazer as atualizações dos tratamentos da síndrome da ardência bucal, as hipóteses do porquê que ela acontece e o que você, enquanto paciente que está sendo tratado, pode fazer para que a gente tenha mais êxito nos tratamentos, tá certo? Antes disso, gente, se inscreve no meu canal para que você não perca nenhum conteúdo, nenhuma atualização sobre diversos temas de saúde, tanto bucal quanto sistêmica. Porque além de ser cirurgião dentista, há mais de 4 anos, com diversas especialidades, eu também sou acadêmico de medicina, estou na metade do curso. E toda vez que eu me aprofundo em diversos temas, eu trago em forma de atualização aqui para vocês, tá certo? E também curte esse vídeo, se você acha um vídeo relevante, entende que o YouTube tem que entregar para mais pessoas, você sinaliza assim, curtindo ele, e o YouTube vai entender que é um conteúdo que mais gente tem que assistir, tá certo? Então vamos às informações. Gente, a síndrome da ardência bucal ou língua ardente é uma patologia, como eu expliquei para vocês, em que o paciente sente um ardor inexplicável na língua. Existem algumas hipóteses para por que ela acontece, certo? Porque a gente sabe que o perfil das pessoas que mais acontece, são mulheres após a menopausa, ou seja, a partir dos 52 anos, 50, 52 anos, que é normalmente a idade em que acontece a menopausa, e também homens, tá certo? Mas normalmente os homens têm associação com doenças como diabetes, hipertensão arterial. E as mulheres, após menopausa, começam a sentir essa ardência. E à medida que a idade avança, então de 50 a 52 anos, a gente tem algo em torno de 3,5% na incidência da ardência bucal, 3,5% da população, isso dá em torno de 8 a 10 milhões de brasileiros e brasileiras. E à medida que a idade avança, essa porcentagem vai se aumentando. Então, para 20% da população, até 45% da população de idosos. Ou seja, é muita gente, tá certo, gente? Principalmente os idosos são acometidos por essa síndrome da ardência bucal. Não significa que não possa acontecer em outras pessoas. A gente traça o perfil, mas se tratando de corpo humano, se tratando de pessoas, de indivíduos, cada uma pode ser diferente. Vou ajudar vocês a ter um critério, para descartar outras patologias até a gente trabalhar com a hipótese de síndrome da ardência bucal, Existem outras patologias na boca que podem arder, que podem doer, que podem incomodar. Quais são elas? Queimaduras. Então, às vezes, eu já recebi pacientes que tiveram uma noite de bebedeira, que estavam numa festa, beberam bastante, e quando a gente bebe, naturalmente a gente fica mais anestesiado, a gente influi mais GABA, que é um neurotransmissor, e esse GABA é um neurodepressor, digamos, ele deprime, ele meio que inativa um pouco o sistema nervoso. Então você consegue perceber as sensações com mais lentidão, você pode ficar mais lento para os reflexos. Então as pessoas que bebem, elas podem se queimar ingerindo alimentos. Então, por exemplo, vai comer um purê de batata quente, vai comer uma feijoada quente, se queimou na noite anterior, quando acorda no dia seguinte está com a boca ardente. Porém, quando tem queimadura, a gente percebe sinais na boca de queimadura, que são sinais flogísticos, sinais de inflamação. Então você vai perceber rubor, que é a área avermelhada, você pode perceber descamação do tecido da boca, da mucosa da boca, você pode perceber até algumas aftas. Então, se tem alguma sensação de boca ardente, observa se tem sinais flogísticos e tenta perceber o que é que pode ter acontecido na noite anterior. Se queimou, ingerindo algum alimento, ou até queimaduras químicas, Existem substâncias que podem queimar. Então, substâncias químicas também podem ter um potencial de queimadura, substâncias mais ácidas. Então, você faz essa revisão se aconteceu isso num período recente. Porque a inflamação ela pode persistir por algum tempo. Então, a inflamação aguda pode durar até 3 dias. A partir daí, pode ser uma inflamação crônica, tá certo? Que é o processo de reparo tecidual. A inflamação crônica ela não dói tanto mais, é mais no processo de reparo tecidual. Agora, a inflamação aguda ela dói bastante, tá certo? Um segundo critério é perceber se existem infecções
na sua boca, principalmente infecções fúngicas, por exemplo, pelo fungo Candida albicans, que é a candidíase. A candidíase que acontece na vagina pode acontecer na boca também. Então, a candidíase ela pode ter placas brancas na boca, né, que são removíveis quando você raspa, quando você tenta tirar, mas ela também pode ser avermelhada, porque ela existe diversas formas de apresentação. A candidíase pode não apresentar placas brancas, mas sua língua pode estar avermelhada, pode estar ardendo, pode estar queimando. É um sinal de inflamação causada por fungos, porque o corpo, quando é agredido, ele reage, e ele reage produzindo inflamação, porque ele faz uma vasodilatação, aumenta o calibre dos vasos sanguíneos, para a chegada de mais células de defesa, de mais nutrientes, e tudo isso faz com que a região fique mais inchada, a região tenha mais temperatura, calor, por conta da circulação sanguínea, está mais inchada porque extravasa fluidos dos vasos sanguíneos, e também a região pode ter dor, porque a inflamação pode produzir neurotransmissores, pode produzir substâncias, como por exemplo, substância P, como prostaglandinas, que podem gerar dor. E aí o paciente sente dor também. Então esse é um critério. Se você percebeu queimadura química, o cirurgião dentista, né, o especialista em estomatologia, pode prescrever alguns medicamentos para aliviar sintomas de inflamação e dor enquanto você se recupera dessa queimadura, ou passar anestésicos locais, etc. Tem uma série de intervenções. Se foi alguma questão relacionada à infecção fúngica, o dentista pode prescrever antifúngicos ou até tratar em consultório, por exemplo, com a terapia fotodinâmica, que você consegue a remissão com mais rapidez dessa infecção fúngica, tá certo? Você pode também fazer um diagnóstico diferencial com anemia. A anemia produz sinais e sintomas na cavidade oral. Entre eles podem ser ardência na região da língua, atrofia de papilas, atrofia da região da língua, uma língua fica lisa, brilhante, careca. Você pode ter mais infecções fúngicas, sobretudo pelo fungo Candida albicans, então pode ter mais candidíase se tiver anemia, sobretudo nos cantos da boca, em região de língua, lá na região de trás. Os principais nutrientes que estão em baixa na anemia, por exemplo, vitaminas do complexo B, né? Por exemplo, ácido fólico, vitamina B12, ferro, participam da síntese de novas células da nossa boca, ou seja, da proteção de nossa boca e também em alguns componentes do sistema imunológico, em alguns neurotransmissores de nervos. E tudo isso pode gerar, quando esses nutrientes estão embaixo, pode gerar neurite, que é a inflamação de nervos, pode gerar despapilação de mucosa, né? A mucosa fica mais fina, pode ter áreas erosivas e também pode dificultar essa renovação da pele da boca, tá certo? E também elas participam do sistema imune, então seu sistema imune pode ficar mais enfraquecido. A circulação sanguínea pode ficar mais demorada na boca, quando você vai ver também a razão, hematócrito, hemoglobina. Então você tem menos ferro na hemoglobina, você carrega menos oxigênio, e aí a circulação das periferias, sobretudo pés e boca, fica dificultada, a circulação sanguínea, então chega menos oxigênio. Menos oxigênio, as células ficam menos saudáveis, menos vitais, digamos assim, né? Porque no mecanismo de adaptação elas têm que trabalhar com menos oxigênio, então elas vão economizar energia. E tudo isso pode favorecer também alterações no pH da região, diminuição do fluxo salivar, que pode favorecer a infecção fúngica, tá certo? Outras questões, gente, podem ser efeitos colaterais de alguns medicamentos, podem produzir essa sensação de ardência na boca, né? Essa sensação de gosto metálico na boca, sensação de boca seca, que pode confundir com ardência. Então, por exemplo, Zolpidem, que são medicamentos para dormir, alguns antidepressivos podem produzir também uma sensação de ardência na língua. Outras questões como medicamentos para hipertensão arterial, como captopril, enalapril, medicamentos que podem diminuir o seu fluxo salivar. Então, por exemplo, a escopolamina, que é uma substância que tem no Buscopan, ela pode diminuir o seu fluxo salivar. Outra substância que tem no medicamento Atroveran também pode diminuir o seu fluxo salivar e a sua boca fica mais seca. Alterações na composição do fluxo salivar. Então, por exemplo, se sua saliva fica mais rica em albumina, que pode ter relação com disfunções hepáticas, né? Ou também ureia, que pode ter relação com disfunções renais, você pode ter uma saliva mais espessa, uma sensação de boca seca, você pode não sentir melhor ou bem o sabor dos alimentos. E tudo isso pode contribuir também para essa questão de gosto metálico, boca seca, que pode também se confundir com ardência na língua. Então, quando você vai para a consulta com o cirurgião dentista, né, especialista em estomatologia, a consulta dura 1 hora. E aí a gente vai conversando sobre coisas até da infância, até que você chegue no diagnóstico preciso para a melhor intervenção. Uma outra coisa, gente, por que mulheres pós-menopausa, elas podem ter mais ardência na língua?
existem hipóteses, né, que o estrogênio, que é um hormônio da menstruação, estrogênio e progesterona, o estrogênio vai estimular maturação e liberação do óvulo para que o óvulo possa ser fecundado pelo espermatozoide. Quando isso não acontece, né, a progesterona também faz o útero ficar mais nutrido, mais vascularizado, para que quando o óvulo seja fecundado pelo espermatozoide, ele possa se ligar ao útero e propiciar o desenvolvimento do bebê, certo? Quando isso não acontece, o óvulo não foi fecundado pelo espermatozoide, o útero descama, né, e sangra. E ali é a menstruação. Quando chega na menopausa, não tem mais esse processo de menstruação. Não tem mais o ciclo de estrogênio e progesterona. E esses hormônios, principalmente o estrogênio, ele parece participar, ele parece induzir a também, digamos, dopamina, que é um neurotransmissor da recompensa, que também pode estar relacionado com bom humor, com prazer, com bem-estar, tá certo? Então, quando há uma baixa de estrogênio, pode ter uma baixa de dopamina. E a dopamina é um neurotransmissor que também é um modulador da dor, tá certo? Existem também relações da baixa de estrogênio com os famosos fogachos, a sensação de calor, a sensação de alterações de humor, que estão associadas à menopausa. Isso também pode estar acontecendo também na língua, tá certo? Então essas alterações hormonais podem ter a baixa da dopamina, que é um modulador hormonal, também um importante neurotransmissor, e também a sensação de fogachos, alterações de humor podem estar associadas. A mulher pós-menopausa tem mais facilidade de ter humores deprimidos, e tudo isso também contribui, tá certo? Outra questão, gente, que pode contribuir para a ardência na língua são sintomas ansiosos e depressivos. São, digamos, sintomas psicossomáticos, né, que vêm da mente, mas que você pode sentir como um sintoma. Ansiosos e depressivos. Então, pessoas que têm ansiedade e depressão, elas podem ter baixas de neurotransmissores, né, de monoaminas. Sobretudo a serotonina, que é um neurotransmissor da felicidade, do prazer, do bem-estar. É um neurotransmissor que, quando está em baixa, o paciente tem mais pensamentos negativos, né, pensamentos catastróficos, mais ansiedade. Então, ele também é um importante modulador da resposta dolorosa. Então, quando a serotonina está em baixa, esse paciente também pode sentir mais dor. Além do mais, esse paciente ele tem tendência a pensamentos catastróficos. Então, essa ardência na língua, ele já começa a pensar logo que tem câncer, que tem uma doença que está acabando com ele, que vai matar ele em pouco tempo, que ele precisa correr, ele precisa procurar um profissional, ele precisa ir no pronto-socorro. E tudo isso vai gerando um ciclo vicioso, que vai ser a baixa da serotonina, a descarga de neurotransmissores como adrenalina e noradrenalina, que deixam o paciente com mais demanda por oxigênio. Então ele fica com a falsa sensação de falta de ar. Coração dispara, sudorese, diversos sintomas de ansiedade, que são mais de 100, e que quando muitas vezes o paciente está acostumado com o sintoma, aparece outro diferente. Então realmente é muito sofrimento para esse paciente que é ansioso ou deprimido, para lidar com isso, tá certo? E aí ele precisa de uma, digamos, opinião profissional, assegurando que ele não tem nada grave, para que ele tenha um amuleto no profissional que falou que ele não tem nada grave e tente uma intervenção de tratamento, tá certo? Então essas questões podem piorar a sensação de ardência, porque vão somatizando sensações, né? Somatizando pensamentos que contribuem para aquela sensação. Além do mais, as coisas que o paciente depressivo ou ansioso pensa, às vezes coincidem com sintomas e ele acredita que ali, o que ele está sentindo é certo. E o paciente ansioso ou deprimido, ele não quer morrer, ele não quer se livrar da vida. Na verdade, ele quer se livrar do sofrimento. Ele tem ânsia de vida. Ele quer viver, por isso que ele tem medo de morrer a qualquer momento. Ele acha que tudo pode matar ele, de tanto que ele tem vontade de viver. Porque o corpo dele está feito, né, é feito para, digamos, mais sensível a qualquer situação que possa afetar ele, e ele já acha que aquela situação que pode afetar ele é catastrófica, então ele o tempo todo está querendo agir, ele age antecipadamente, ele procura vários profissionais, porque na verdade ele tem ânsia de viver. Ele só quer se livrar do problema, tá certo? Então muitas vezes o tratamento da síndrome da ardência bucal passa também pela saúde mental, que pode ser com psicólogo, psiquiatra também, tá certo, gente? Agora que vocês já entenderam situações que podem desencadear uma síndrome da ardência bucal, critérios de diagnóstico diferencial e também situações que podem exacerbar essa dor, vamos entender quais são as alternativas de tratamento mais atuais, tá certo? A síndrome da ardência bucal, gente, ela é considerada uma dor neuropática, ou seja, uma dor de origem nervosa. Não é uma dor que é relacionada com inflamação, não é uma dor ocasionada por um trauma, é uma dor do nervo.
Já foram feitas biópsias na língua de pacientes com síndrome da ardência bucal e perceberam que há um aumento do feixe vasculo-nervoso. Então, os nervos estão em maior quantidade no paciente que tem síndrome da ardência bucal. Talvez tudo isso favoreça uma melhor percepção, uma melhor sensação na região, tá certo? A dor neuropática ela pode ter origem na desmielinização de nervos. Os nervos eles têm uma bainha de mielina que conduzem um impulso saltatório. Quando há essa desmielinização é uma espécie de... pode acontecer uma espécie de curto-circuito, porque o nervo está desprotegido por aquela camada gordurosa, né, que, digamos, estabiliza essa condução nervosa. Então esse curto-circuito pode gerar dor, pode gerar ardência, pode gerar essa sensação. Por isso que as alternativas de tratamento podem ser também com a utilização de anticonvulsivantes, que os anticonvulsivantes equilibram esses impulsos nervosos que estão dando choques, curtos-circuitos, e pode diminuir essa sensação, essa percepção de dor do paciente. Então, pode ter, por exemplo, gabapentina e pregabalina podem ser anticonvulsivantes utilizados no tratamento da síndrome da ardência bucal. Antidepressivos tricíclicos, por exemplo, amitriptilina, inibidores seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina, ou só de serotonina. Por exemplo, também o escitalopram. Eles podem aumentar a questão de serotonina, né, na frente pré-sináptica do neurônio, e isso pode deixar o paciente menos preocupado, menos ansioso, menos deprimido, e também ele é um neurotransmissor que participa da modulação da dor, tá certo? Conversar também com o ginecologista sobre a possibilidade de reposição hormonal, com o ginecologista, com o endocrinologista, nas pessoas que têm critérios para isso, porque tem pessoas que realmente não têm critérios, e às vezes esses medicamentos que são utilizados para a síndrome da ardência bucal, por exemplo, a venlafaxina, ela é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina e noradrenalina. E ela também pode ser um tratamento para os fogachos que a paciente se sente na menopausa. Substituição de alguns medicamentos, como por exemplo, o zolpidem para dormir, pode ser substituído por outro, conversando com o psiquiatra, né? Os medicamentos para hipertensão arterial também podem ser substituídos. A questão, gente, da diabetes. Diabetes, quando o paciente tem glicemia elevada o tempo inteiro, isso pode prejudicar a circulação de vasos sanguíneos menores, e esses vasos sanguíneos irrigam nervos. Então esse nervo pode ter inflamação, e essa inflamação pode diminuir a sensação de sensibilidade ou causar dor e ardência, que é o que a gente chama de neuropatia diabética. Então esse paciente também tem que equilibrar sua glicemia, fazer uma dieta com alimentos antioxidantes, para também melhorar essa sensação de ardência na língua, porque ele também é um paciente com fator etiológico, né? Os pacientes que têm hipertensão arterial, eles podem também focar os antihipertensivos, por exemplo, captopril e enalapril pode ter relação com sensação de gosto metálico, de boca seca e de ardência na língua. Então você pode substituir por outras classes de medicamentos. Então, por exemplo, uma losartana, que também faz um mecanismo semelhante com o captopril, mas que pode não produzir essa sensação de boca seca, associar com um diurético, tá certo? Um bloqueador de cálcio, que também pode ser utilizado no tratamento da síndrome da ardência bucal. E, no mais, gente, é você ter a questão da saúde mental. É você pensar que aquilo ali não é nada catastrófico que vai estar te prejudicando, que tem solução, que você vai buscar a solução, e que a solução às vezes não é rápida. A solução às vezes demora um pouquinho, porque tem que ser uma associação de intervenções, porque tem várias causas na síndrome da ardência bucal. Pode ser até causa local, por exemplo, substituição de produtos de higiene oral, pode ser também a questão de substituição de próteses dentárias, pode ter essa relação. E tem também, gente, o laser de baixa potência, o laser vermelho e infravermelho, que o dentista utiliza muito no consultório. Ele faz uma biomodulação, ou seja, equilibra os processos inflamatórios do nosso corpo, energiza as células de potencial de reparação, pode reparar um neurônio que está, digamos, com essa degeneração da bainha de mielina, pode diminuir o limiar de dor, estimula uma enzima chamada superoxidesmutase, que ela é uma poderosa antioxidante, que também pode diminuir o estresse oxidativo. E tudo isso também favorece a revitalização da mucosa oral. Tem também, digamos, suplementação com nutrientes, principalmente um paciente que tem uma possibilidade de ter anemia, então vitaminas do complexo B, ácido fólico, ferro, vitamina C. Tudo isso pode favorecer também a diminuição da síndrome da ardência bucal. E a parte do paciente é fazer certinho o seu tratamento, buscar apoio psicológico, buscar apoio mental, tá certo, gente? Então a síndrome da ardência bucal pode ser tratada pelo estomatologista, né, o dentista especialista, junto com psicólogo, às vezes até o neurologista ou psiquiatra. Pode ser também tratado junto com nutricionista, porque se o paciente tiver deficiências nutricionais graves, ele pode ter que substituir a alimentação,
né? Além da suplementação que o dentista vai prescrever, entre outras coisas, né? No mais, o eixo gira em torno do estomatologista, que é o principal profissional que vai tratar aquela ardência. Mas ele pode associar com outros tratamentos. Gente, a gente está muito acostumado a tomar um medicamento e aquilo resolver. Muitas vezes isso não acontece. Então vocês têm que baixar um pouco a expectativa, tá certo? Porque o tratamento é com vários eixos, né? É com várias, digamos, intervenções. E muitas vezes os resultados demoram um pouquinho para produzir. Pra vocês terem ideia, um antidepressivo, né? Ele demora até 4 semanas para ter os primeiros efeitos. Então não é que você tomou e produziu. Tem muita gente que começou a tomar uma medicação, já suspende, ou fala que não deu certo, que quer ir para outra. Tem que ter calma. O tratamento pode demorar um pouquinho. E outra coisa, gente, que também pode ser tratado é com um benzodiazepínico, de ação local, não sistêmica, tá certo? Sistêmica é quando você engole e utiliza no corpo todo. Na verdade, ele é para utilizar local. O dentista vai avaliar a concentração e orientar como vai utilizar esse benzodiazepínico. O mais conhecido é o clonazepam e o nome comercial famoso é Rivotril. Então existem várias intervenções e em vez de ficar tentando em casa, tentativa e erro, busca um profissional especialista em estomatologia. Quem tiver precisando de ajuda, também faço consultas por telemedicina, que é tipo por videochamada, tá certo? Eu tenho meu consultório físico aqui em Recife, no Rio Mar Trade Center, que fica um anexo ao shopping Rio Mar. E também, gente, podem entrar em contato comigo através das minhas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, aqui no YouTube e também tem o WhatsApp de consultas. Tudo isso aqui tem aqui no meu perfil, tá certo? Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like, curte para que o YouTube entregue para mais pessoas. Se inscreve no meu canal para que você não perca nenhum conteúdo e eu desejo muita saúde para você e até a próxima, tá certo?